seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre devemos dar graças ao Senhor, por tudo aquilo que Deus faz. É claro que não precisa a gente sempre repetir que tudo que Deus faz é bom, Desde o princípio. A Escritura mostra ali em Gênesis que à medida que Deus ia ordenando a existência do que antes não existia, Ele sempre declarava, o texto bíblico diz assim: e viu Deus que era bom. Então assim Deus foi realizando a obra, até que no último dia Deus fez a obra mais nova, que foi a obra final, A gente já pode até dizer assim que foi uma obra majestosa, a obra final. Foi uma obra feita diferente, porque Deus não disse apenas surja, ou exista, ou assim se faça, mas Deus teve um capricho ideal. Deus moldou, com suas mãos do pó da terra, e além disso Deus ainda deu um cuidado ainda muito mais especial, que soprou, o seu próprio ar nas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Então o ser humano, ele foi a última criação de Deus, foi feito para governar. Porém, dessa criação, Deus teve o cuidado de não mencionar como havia mencionado anteriormente com as outras. Deus não disse assim, o texto bíblico pelo menos não narra assim. E viu Deus que isso era bom, Pelo contrário, em Gênesis, um pouco mais adiante, a Escritura diz que o homem é mau, desde a sua meninice. Porém, mesmo o homem sendo mau, Deus ainda concede benevolência. O ar que a gente respira, a misericórdia de nós podermos passar o dia inteiro, percorrer o dia em nossas vidas, em nossas atividades, podermos chegar ao final do dia, retornar aos nossos lares, ir à igreja, estar na igreja. Então tudo isso é coisa maravilhosa, A gente tem que bem dizer a Deus, por tudo. Às vezes a pessoa fica focando tanta coisa ruim, tanta coisa negativa que o mundo tem, mas se você parar para pensar, no nosso dia a dia tem muitas coisas boas que acontecem. Existem coisas ruins, é claro, mas existem também coisas boas, Então as duas coisas existem, e Deus tem tido grande misericórdia em nossas vidas. Embora as lutas elas existam, elas não vão deixar de existir. Não existe vida assim, A vida ela não é constituída sem desafios. Então a vida tanto tem desafios como a vida tem lutas. E isso faz parte, desde o nascimento até o momento em que Deus nos tomar. Sempre vai ser assim. Mas em tudo isso, Deus sempre vai mostrar um aspecto maravilhoso em nossas vidas, e é sobre isso que quero, nesse tempo aqui curtinho, falar com os irmãos, no que está em Hebreus, justamente sobre essa questão, de como Deus realiza esses feitos em nossas vidas. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que está escrito assim: Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas,
por quem fez também os universos, né? Ou seja, tudo o que existe, né? Então, significa que Deus tem uma linguagem própria, né? Essa linguagem certamente é bem diferente da nossa. Nós estamos acostumados com um tipo de linguagem, mas Deus tem uma linguagem própria, que não é descoberta pelos homens. Não adianta você tentar descobrir essa linguagem pelos livros, ou mesmo que você tenha uma excelente formação, não vai te permitir obter essa linguagem. Há pessoas que possuem muitas formações, né? Há pessoas que possuem vários títulos em formação, né? Porém, nem sempre essas pessoas recebem um chamado de Deus, nem sempre são tocadas pelo Evangelho. Também existem pessoas que têm ótimas e excelentes formações e são tocadas por Deus. Existe. Mas também existem pessoas que não têm formação nenhuma. Às vezes nem escolaridade nenhuma tem, mas Deus toca no coração daquela pessoa e ele é chamado para o Evangelho. Mas também existem pessoas que, da mesma forma, não têm nenhum tipo de escolaridade e têm o coração endurecido e não servem a Jesus. Então observe que isto não depende da proposta humana, daquele que quer, daquele que corre, ou daquele que simplesmente busca por si mesmo. É preciso algo mais, algo que está muito além daquilo que nós humanos possamos descobrir através da nossa ciência. Então a ciência vai nos dar as respostas para as questões físicas do nosso dia a dia, para a nossa análise humana, a nossa vivência humana. Porém, os aspectos espirituais estão muito, mas muito além de uma definição que alguém possa colocar num livro, num caderno ou na ideia de alguém. Então Deus tem uma linguagem, é uma linguagem própria. Nessa linguagem Deus chama a pessoa para o Evangelho. Tem pessoas que são chamadas para o Evangelho, são tocadas porque ouviram um hino, não é? A gente conhece pessoas assim, que ouviram um hino e aquele hino tocou, foi profundo aquele toque, e a pessoa aceita Jesus como Salvador. Tem pessoas que são tocadas porque estavam ouvindo rádio, né? Ela ouviu o programa de rádio. Nós temos exemplos assim na igreja. E aquela pessoa foi tocada profundamente. Mas o mais interessante é que essa pessoa, às vezes ela já tinha ouvido aquele programa de rádio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Mas um belo dia, aquela palavra foi diferente, aquela oração foi diferente, algo foi diferente e aquela pessoa aceitou Jesus como Salvador. É uma linguagem diferente. Tem pessoas que vão visitar uma igreja, ela diz, não, eu vou só visitar, eu não vou fazer parte, eu quero só visitar. Aí ela senta na cadeira, senta num banco, está ali ouvindo, e aí o pastor começa a pregar, e de repente aquela pessoa, quando ouve, quem quer aceitar Jesus como Salvador? E aí aquela pessoa se levanta, aquela pessoa que não havia planejado aquilo, que não havia projetado aquilo, ela se levanta e aceita Jesus como Salvador. Como uma vez eu contei para os irmãos, uma pessoa que a gente estava pregando, de repente, a pessoa estava do outro lado e a pessoa sai e aceita Jesus como Salvador. Ela nem estava ali entre aquele grupo, mas ela estava ouvindo lá do outro lado. Aí a pessoa veio, a gente nem sequer havia percebido que a pessoa estava prestando atenção. Aí a pessoa veio lá e aceitou Jesus como Salvador. Sabe por que isso acontece? Porque Deus tem uma linguagem diferente. Tem pastores que falam gritando, né? Tem pastores que falam baixinho, tem pastores que falam muito, né? Tem pastores que falam pouco, tem pastores que falam usando muitas palavras diferentes, tem pastores que usam
palavras mais simples, né? Tem pastores que sempre pegam um texto diferente. Tem pastores que sempre usam quase sempre o mesmo texto. Mas observe que independente de quem sejam esses pastores, esses pregadores, esses evangelistas, sempre pessoas vão aceitar Jesus como Salvador. Vocês estão vendo? Não é a linguagem, não é porque a pessoa fala assim de uma forma eloquente, é rebuscado, é inteligente, ou por causa, não é nada disso, é uma linguagem. Deus tem uma linguagem para falar com a gente. É o que faz com que as pessoas tenham o que o apóstolo Paulo chama de revelação de Deus nos vossos corações, né? Paulo envia uma carta ao povo de Corinto e diz: Deus tem uma revelação aos vossos corações. Então a gente ouve, como disse Paulo, a gente ouve, né? Então sobe pelos nossos ouvidos, como disse Paulo, e vai até o coração, né? É diferente. Na verdade, não é o ouvir, não é o som, é aqui, é um sentimento, né? É algo diferente. Deus, portanto, distribui através dessa linguagem o que a gente chama de fé, né? A palavra dom, né? Dom que vem do latim, e dom é dádiva, né? Quer dizer, de onde também vem a palavra dádiva. E dádiva nada mais é do que dar, né? Do que entregar, né? Você está entregando, então Deus está entregando, Deus está presenteando as pessoas com fé. Ninguém compra fé. Você não tem fé porque estudou muito. Você não tem fé porque é a melhor pessoa da terra. Não, você tem fé porque Deus ama você. Você tem fé porque Deus ama você, né? Deus te ama, e aí Ele te deu um presente chamado fé. Agora, essa nossa fé, ela é racional, ela é racionalizada. Tem gente que acha que não, né? Acha que fé é um sentimento. Não, a fé, ela é racionalizada. Quando Deus nos dá essa fé, a gente começa a aprender o que fazer, como seguir, como nos locomover. E por que a gente aprende? Porque é uma linguagem. É uma linguagem espiritual que fala ao nosso coração. Então diz aqui, Deus várias vezes, quer dizer muitas vezes, e de diversas formas falou aos pais, ou seja, Deus falou aos antigos. Deus falava através do vento. Deus falava através do Urim e o Tumim. Deus falava através de um sinal grandioso, como houve no Egito. Deus falava através de algum movimento que acontecia na própria natureza. E Deus falava através dos profetas. Ou seja, Deus sempre teve algum tipo de teofania para se manifestar aos homens. Na época de Abraão, se manifestou ali como uma forma humana. Na época dos pais de Sansão, como anjo. Na época de Elias, como uma voz suave, né? Em que um vento passava e aquele som suave e agradável passava ali próximo a Elias, né? Então Deus tem a sua linguagem. Então Deus, quando nos chama para o Evangelho, Ele está nos chamando de uma forma especial, de uma forma diferente. Essa forma é tão diferente que só a gente entende. Pode ter uma multidão de pessoas. Às vezes você está num culto e tem uma multidão de pessoas, várias pessoas. E aí, quando o pregador faz um convite, vem uma pessoa. Ora, mas não tinha outras à sua volta? Por que aquele veio? Porque ele ouviu, teve algo diferente. Era para ele. Quantos de nós às vezes vai para um culto e quando termina o culto a gente ouve aquela pregação daquele pastor e aí a gente sai dizendo assim: olha, aquela palavra era para mim, né? Quantos de nós não diz isso às vezes, não é? Essa palavra, eu tenho certeza que essa palavra era para mim. Foi diferente.
era o que eu precisava. Essa palavra me fez pensar, essa palavra me fez seguir, né? Essa palavra era para mim. E por que você diz isso? Porque a linguagem de Deus alcançou você. Você foi alcançado pelo poder do Evangelho. Agora, nos últimos dias, Deus usou uma forma diferente para falar com a gente. Quando os sacerdotes falharam, quando os profetas já haviam perecido, quando as pessoas já achavam que não havia mais uma esperança, então Deus, nos últimos dias, nos falou de uma forma ainda mais especial. Da mesma maneira como Deus lá no princípio moldou o homem, fazendo do pó da terra, soprando em sua narina, e ali fazendo com que aquele molde, né, que havia sido feito se levantasse, tornando-se um ser humano, Deus também veio como ser humano. Deus se fez homem, Deus se fez carne, Deus veio até nós, completando essa linguagem, mas nem todo mundo entendeu, porque a linguagem de Deus o homem não entende, né? A Escritura diz que veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então ele falava, mas os homens não entendiam, por mais que ele dissesse. Há um texto que diz assim: os próprios sacerdotes, que às vezes o condenaram, disseram, quando ele falava, a gente sentia que algo, né, as suas palavras eram muito fortes. Ele não falava como qualquer pessoa, mas ele falava com autoridade. Quando ele falava, aquilo mexia com a gente. Mas alguns não entenderam, outros entenderam. Ele chegou numa cidade chamada Cafarnaum, fez milagres em Cafarnaum. Mas a Escritura diz que ele não fez mais milagres por conta da incredulidade daquele lugar. Ou seja, as pessoas ouviam, mas não entendiam. Então por isso ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, mas as pessoas não estavam ouvindo ele falar, mas ele não estava falando do som que saía de sua boca, ele estava falando de outra coisa, ele estava falando da revelação de Deus, aquilo que abre o entendimento, aquilo que faz você crer de uma forma diferente, aquilo que faz você receber as promessas de Deus, aquilo que faz você andar no caminho do Senhor, aquilo que faz você olhar não somente para as promessas, mas para a obediência, aquilo que faz você contemplar a palavra, aquilo que faz você perceber que mesmo você sendo pecador, mesmo você não merecendo, ainda assim a misericórdia de Deus alcançou você, você foi alcançado pela glória do Altíssimo. Então, irmãos, que esta glória do Altíssimo possa ser multiplicada, que esta linguagem de Deus, que continua ainda a vigorar, que continua a funcionar, que continue ainda tocando em muitas vidas, tocando em muitos corações. Louvado seja o nome do Senhor, e eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.